Olá, vamos geografar acerca do conteúdo de Ásia Meridional. Já passando aqui para o próximo slide, eu trouxe o mapa de toda a Ásia para a gente se localizar melhor. A Ásia Meridional ela está situada nessa parte que está toda aqui em laranja. Vou até circular aqui. Então, esse termo de Ásia Meridional é usado para dizer que é uma parte da Ásia que está ao sul. Nós iremos abordar os aspectos gerais da Ásia Meridional. Então, nós iremos aqui trazer a localização, iremos falar da religião, do relevo, do clima, economia e população. Sobre a localização, a Ásia Meridional ela vai se subdividir em três: região sul, sudeste e a Insulíndia. Além da Índia, que é onde eu vou circular aqui, além da Índia, a Ásia Meridional ela vai compor, ou ocupar outras 6 nações, que no caso é o Paquistão, Nepal, Butão, Bangladesh, Maldivas e o Sri Lanka. Ao sul, eu vou circular aqui, está os países, bem ao sul aqui, está os países como Índia e Paquistão, que é onde eu sublinhei aí toda essa parte. Então toda essa parte aí vai corresponder ao sul da Ásia Meridional. Já o sudeste da Ásia Meridional vai corresponder a essa parte aqui que eu também vou circular. Já a Insulíndia, esse prefixo insu significa ilha, a gente aqui vai ter as ilhas, por exemplo, as ilhas Maldivas, e também temos aqui o Sri Lanka. Bem, agora vamos passar para o próximo slide. E nesse slide nós iremos aqui tratar das religiões que predominam na Ásia Meridional. Vai predominar na Ásia Meridional o hinduísmo, o islamismo e o budismo. Existem várias religiões, mas dentre elas, 3 vão predominar nessa parte da Ásia Meridional. Falando um pouco do hinduísmo, o hinduísmo ele é praticado por cerca de 75% da população no território da Índia. Está bem aqui. Então a Índia, 75% da população vai praticar o hinduísmo, tanto na Índia quanto em Nepal. Nepal está situada bem aqui, onde eu vou circular. Já o islamismo ela vai predominar no Paquistão e em Bangladesh. Bangladesh que está situado aqui na região sudeste. Já o budismo, a gente vai encontrar a predominância do budismo no país que é bastante pequenininho aqui, que é o Butão,
E também iremos encontrar a predominância do budismo no norte da Índia. Fica nessa região aqui. Eu acabei de dar uma rabiscada. A religião do hinduísmo, ela era caracterizada, né, pela veneração de vários deuses, como a gente vai ver no próximo slide. Então, a característica do hinduísmo são o respeito pela antiguidade e tradição, a confiança nos livros sagrados, a crença sobre alguma forma e sua adoração em algum aspecto. Que aí, no caso, são a adoração a vários deuses. A crença sobre, né, como a gente falou, a crença sobre alguma forma e adoração em algum aspecto. Aí a persistência do sistema de castas, apesar da oposição vigorosa de alguns chefes e de sua existência ser negada pela Constituição. Então, nós iremos ter aqui a divisão por castas. São elas os brahmanes constituídos por sacerdotes e eruditos. Nós temos os kshatriyas, representada pelos guerreiros, né, militares. Temos vaixas, constituídas por comerciantes. Sudras, que são os artesãos e serviçais. E por último nós temos os párias, que são as pessoas mais pobres e as mais inferiores, né, na hierarquia das castas, né, imposta pelo hinduísmo. Os párias, eles ocupam as funções mais insalubres, como por exemplo limpar a rua. Eles também são chamados de intocáveis, né, pelo fato de um simples contato com um deles ser mal visto e ser considerado ruim, né, para o membro da casta aí mais elevada. E apesar da proibição de discriminação e o não reconhecimento da divisão de castas por lei, a sociedade mantém essa separação, essa segregação. Os párias, eles vão ocupar, né, as funções mais insalubres, como por exemplo limpar ruas. E eles também são chamados de intocáveis pelo fato de um simples contato com algum deles ser mal visto e ser considerado ruim para o membro das castas mais elevadas. Aí, apesar da proibição de discriminação e o não reconhecimento da divisão de castas por lei, né, a sociedade mantém essa separação e essa segregação, na verdade. Aí muitos párias são proibidos, né, de entrar em templos, de ocupar espaços públicos. E para se livrar, né, dessa hierarquia, né, imposta pelo hinduísmo, muitos párias eles foram seduzidos, né, pelo islamismo e pelo budismo a mudarem de religião, pois o budismo e o islamismo ofereciam a liberdade, que era o que eles queriam, né, na verdade. Aí, continuando aqui, ainda iremos falar as principais características do islamismo. O islamismo não se compreende apenas uma religião, mas também uma civilização que se desenvolve a partir de uma crença religiosa e expandiu-se por regiões como o Oriente Médio, o Norte da África e o Sul da Europa. O termo Islã significa submissão, isto é, inclinação à crença em Alá, Deus. Nesse sentido, o muçulmano é submisso, aquele que se submete à crença tanto em Alá quanto no livro sagrado do Alcorão, que contém as revelações do profeta Muhammad ou Maomé, que é o fundador do islamismo. É importante a gente notar e perceber aqui
que a maioria dos muçulmanos, né, pregam o amor, pregam a paz, pregam a harmonia, pois a gente é acostumado a ver, né, nos telejornais aí uma minoria, que é um grupo radical chamado Estado Islâmico, que são bastante cruéis, né? Um pouco da característica do budismo, né? O budismo é considerado uma filosofia ou uma religião que não existe crença em Deus ou em deuses. É formado por diversas crenças, tradições e ensinamentos de Buda. Aí existem 4 principais escolas budistas, que é o Kadampa, o budismo tibetano, o Zen budismo e o Abinismo, que é a terra pura. Os budistas acreditam que os seres humanos passam por uma sucessão de vidas, ou seja, um renascimento. Para os budistas, o desejo é o principal causador do sofrimento humano. O desejo só pode ser vencido com os ensinamentos de Buda. Eles priorizam, né, a disciplina mental como um meio para controlar a mente, com prática de meditação e concentração. Essa filosofia ou religião, ela é bastante interessante. O que ela vai abordar aí, eu particularmente, me chama a atenção nessa parte de meditação e concentração. É bastante interessante isso aí. Agora falando sobre o relevo. Iremos falar agora sobre o relevo. E falando agora do tópico de relevo, é importante aqui destacar a cordilheira, né, do Himalaia. Essa cordilheira ela vai surgir, né, através da convergência da placa indiana com a placa asiática. Essas duas placas irão, né, se chocar e irão formar uma montanha, que no caso é a cordilheira do Himalaia. A cordilheira do Himalaia ela vai ser bastante importante, pois é onde nasce, né, os rios Indo e o rio Ganges. O rio Indo, por sua vez, ele vai seguir seu curso, né, para o Paquistão, onde vai abastecer aquela população daquele país. Já o rio Ganges, ele também vai nascer na cordilheira do Himalaia e vai abastecer, né, a população daquela região, né, daquele país. O rio Himalaia ele possui aproximadamente 3.200 metros, 200 quilômetros de extensão. E sua bacia hidrográfica apresenta uma grande biodiversidade. Ele é considerado rio sagrado, né, e é uma fonte de purificação de alma. Só que esse rio, atualmente, ele vem sofrendo, né, poluição, como por exemplo a esgoto, né, que cai nele. Agora falando do tópico de clima, nós temos aqui as monções asiáticas. E o que é que vem ser as monções asiáticas? As monções asiáticas nada mais, nada menos são do que ventos, né? E são esses ventos, ou essas massas de ar, que vão trazer chuva, né, para aquela localidade da região da Ásia Meridional. Aqui no mapa, né, das monções de verão, nós temos, né, o continente da Ásia Meridional e o vento, né, ele está indo do oceano em direção ao continente. Você pode observar aqui através dessas setinhas que indicam justamente isso. Então, o que é que acontece? Na região do continente, a temperatura aqui, né, a incidência solar,
é bastante forte e a temperatura aqui ela fica bastante alta. Enquanto que no oceano a temperatura ela está bem mais baixa, né? Porque o oceano aqui vai estar mais frio. Então, a temperatura estando alta no continente vai gerar aqui uma baixa pressão, enquanto que no mar nós, por ele estar, né, bem mais frio em relação ao continente, irá aqui gerar uma alta pressão. Então, como a gente sabe que o vento se desloca, né, da alta pressão para baixa pressão, então aqui nós iremos ter no continente chuvas de verão. Essas chuvas ela vai ser bastante assim responsável, né, pela irrigação da agricultura. Das principais características das moções de verão é que ela traz a umidade, né, e bastante chuva. Agora falando das moções de inverno, a moção de inverno ela vai ser o oposto, né, das moções de verão. No inverno aqui no continente, né, a principal característica aqui que a gente vai ter é a seca, né, e a diminuição de chuva. A chuva aqui nesse período, no tempo de inverno, ela fica bastante pequena. Aqui a gente também pode observar, né, que os ventos ele vai soprar em direção, né, do continente, né, para o oceano, como a gente pode ver aqui nas setinhas, em direção ao oceano, e vai deixar esse continente aqui com um clima bastante seco e a quantidade de chuva bem pequena mesmo. Ainda dentro dos aspectos gerais da Ásia Meridional, irei falar aqui da Índia, né, sobre a Índia, o Paquistão e Bangladesh. A Índia, ela hoje possui 1 bilhão e 240 milhões de habitantes. O quarto maior PIB do mundo, é um país emergente, ou seja, ele é um país, ainda é um país subdesenvolvido, não é um país desenvolvido, é um país subdesenvolvido. Ele, inclusive, participa do BRICS, que é um bloco econômico na qual o Brasil, né, faz parte também, que essa sigla quer dizer, do BRICS, quer dizer Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na Índia também a gente encontra um grande número de físicos, né, e matemáticos, e é considerada a Índia a maior democracia do mundo em termos de habitantes. Alguns estudiosos dizem que a população da Índia, né, em breve será a maior população, né, do mundo. Apesar desses conceitos, né, tragos aqui acerca da Índia, vamos dizer, positivo, apesar disso,